Eu quero que você chegue lá. Como é que você chegou a começar a diminuir o teu foco no evento e focar pra trilha? Como é que foi essa dificuldade tua aí? Porque imagino que você, com o evento, tava meio que certo, né? Porque você tava conseguindo lotar ônibus. E com trilha, a pessoa tava fazendo de graça. Sim. Então, eu só fui arriscando. Tu continuou nesse modelo de graça? Na mesma coisa. Na mesma coisa durante esse tempo. Eu comecei fazendo trilha, tipo, fazia as trilhas de graça, continuava fazendo as trilhas de graça e fazendo os eventos, porque era o evento que me dava pelo menos uma renda extra. E aí... Começou a vir um pessoal pra fazer... Exatamente. E assim... A mudança foi na época da pandemia. Na pandemia? Foi na pandemia. Por quê? Porque eu falei assim, cara, vamos fazer uma viagem de final de semana. Vamos tentar fazer uma viagem de final de semana. A gente já tá começando, já tem galera que tá indo pro evento que vai pras trilhas também. Então vamos fazer uma viagem de final de semana. Ele, bora, vamos abrir Bitpoca. Porque ele já conhecia Bitpoca, ele já sabia tudo de Bitpoca, então vamos abrir Bitpoca. Aí abrimos Bitpoca, a gente demorou aí 4 meses pra poder vender todas as vagas de Bitpoca. E aí no dia que aconteceu Bitpoca, pandemia. Ah, fala isso não. Tava cheio? Tava lotado? Tava lotado ônibus. Caramba. A primeira viagem tua? Foi a primeira viagem. Minha primeira viagem, pandemia. Aí cancelou. A gente tava com uma viagem nesse dia e um evento no final de semana. Um evento de final de semana pra semana seguinte. E cancelou. Trabalhava ainda no curso de inglês ainda? Trabalhava no curso de inglês ainda. Aí veio a pandemia, cancelou tudo. E aí Aí evento também não teve? Não, evento não tinha nada. Trilha poderia ter ainda. A gente comprou tudo. Eu lembro que lá em casa tava lotado de bebida. Porque eu tinha comprado e a gente levava as bebidas até o lugar. Tava lotado, o evento também não tinha. E eu falei, caraca, e agora, mano? O que eu vou fazer com isso aqui? Eu não sabia o que fazer, né? Eu tava, tipo, meio que perdido. O curso de inglês deu uma segurada? O curso de inglês continuou o curso de inglês. E aí, no finalzinho, eu pedi demissão. Pedi demissão porque o gestor que hoje é meu sócio, ele tinha saído da empresa. E pra mim não fazia mais sentido, porque ele foi o cara que, tipo, que me manteve ali, que me ensinou muita coisa ali. Então, na pandemia, tu pediu demissão? Pedi demissão na pandemia. Coragem. E aí, logo depois, tipo, na semana seguinte, 2 meses depois, eu consegui já um emprego de gestor comercial numa distribuidora de material esportivo. Sim. E aí, eu comecei nessa distribuidora. E aí, na época da pandemia. E fiquei lá com eles na época da pandemia toda, junto com eles, fazendo a parte comercial, fazendo a distribuição, porque eles trabalhavam com licitação para escolas, para colégio, então assim... Nesse momento chegou assim a tu pensar, pô, não vou mais seguir nesse caminho do turismo, não? Não, nunca pensei. Nunca pensei isso. Isso aí nunca passou pela minha cabeça. Primeiro que eu comecei a ver uma oportunidade muito grande. Nessa época eu comecei a ver uma oportunidade muito grande. Por quê? Porque todas as empresas de turismo, elas pararam. Elas pararam. Sim. E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a gravar no celular tudo aquilo que eu gostaria de conhecer. Todas as viagens que eu gostaria de conhecer. Então, eu comecei no digital mostrando as viagens que eu gostaria de ir. Aí Arraial do Cabo. Vamos falar um pouquinho sobre Arraial do Cabo, galera. Aí eu entrava no Instagram com 10 seguidores... Vamos lá, falar sobre Arraial do Cabo. Aí trazer curiosidade sobre Arraial do Cabo. Aí a galera, caraca, eu não sabia disso, não sabia daquilo. Vou trazer curiosidade sobre Bitpoca. Tu gravava você mesmo assim? Gravava. Só falando do lugar. Só falando do lugar. E aí também comecei a postar, por exemplo, pegava uma foto de Arraial do Cabo, colava ali e falava assim, ó, Arraial do Cabo tem isso, é bom fazer. E aí foi que eu fui começando a entender. Eu falei, caraca, comecei a criar desejo na galera. A galera tá começando a se interessar por viajar. Porque como tá todo mundo parado em casa, quando a galera sair disso, a galera vai querer viajar em massa. A galera vai querer começar a viajar em massa. E aí o que eu fazia? Por exemplo, tu já foi em Bitpoca? Já fui em Bitpoca. Vamos fazer uma live no YouTube pra tu contar a tua história lá de Bitpoca? Vamos. Fazia a live. Aí ela contava da live. Tinha dias que eu fazia live dentro do carro do meu pai. Porque eu tava na casa do meu pai e fazia live dentro da casa do meu pai. E aí tinha dias que eu fazia dentro de casa. Mas era o quê? Era Instagram pessoal ou era YouTube? Era Instagram. Tudo foi sempre no Instagram. No teu pessoal? Aí já no Instagram da Road. Tudo no Instagram ali da Road. E aí eu pegava as pessoas que já conheciam um lugar que eu gostaria de conhecer. E aí elas contavam as histórias e eu ficava, tipo, maravilhado. Porque eu falava assim, caraca, mano, um dia eu também tenho que ir nesse lugar. Um dia eu também tenho que conhecer esse lugar. Pô, esse lugar aqui é incrível. Eu também tenho que ir nesse lugar também. Então eu fui começando, além de foi criando um desejo nas pessoas. Além de criar o desejo nas pessoas, eu fui criando um desejo cada vez mais em mim. Tipo, caraca, eu também preciso conhecer. Se aquela pessoa conhecer, eu também posso conhecer. Por que não? Por que ela vai, eu não posso ir também? Então, assim, e isso fomentou muito mais o meu desejo de não querer parar. Sim. E aí, quando eu fui vendo, começando a ganhar seguidores, foi começar a aparecer gente, pô, tá vendendo pacote de tal viagem, tá vendendo pacote de tal viagem? Eu, não, ainda não. Quando tiver, aí eu comecei a criar lista de espera.
E aí a pessoa falava assim comigo, eu tenho interesse em ir pra Arraial do Cabo. Eu falei, pô, fulano de tal tem interesse em Arraial do Cabo. Isso Pô, tudo que no papel. maneiro, cara. Tudo no papel. Fulano de tal tem interesse em Arraial do Cabo. Fulano de tal tem interesse em Ilha Grande. Fulano de tal tem interesse em Capitólio. Então, e assim eu fui vendo, criando Então, várias listas. sem ninguém poder passear, sem ninguém poder viajar, você só contando ali, né, instigando ali a pessoa já tava desesperada, pô, quando o negócio funcionar, eu já sei a quem eu vou recorrer. Exatamente isso aí. E aí a gente criou uma campanha na época de quando isso tudo acabar, é pra lá que eu vou. Show. E aí a gente começou a vender Bitpoca de novo com essa campanha. E aí as pessoas começavam a comprar sem saber se a viagem ia acontecer. Caraca, que louco. Então as pessoas falam assim, caraca, mas realmente, quando tudo acabar, eu vou pra Bitpoca com eles. Eu vou pra Bitpoca com eles. E aí eu comecei a vender no meio da pandemia, mesmo sem ter... Não tinha data. Sem ter data pra acabar. E aí foi criando esse desejo, aí eu comecei a vender Bitpoca, comecei a vender São Tomé das Letras, que o Alan também conhecia. Então a gente começou a fazer esses dois destinos. E aí eu voltei a vender a Festa do Barco de novo, então porque tá todo mundo querendo fazer alguma coisa. Então eu falei assim, Alan, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? A gente vai pegar esse dinheiro e vai investir em marketing. Vamos investir tudo em marketing. Vamos ganhar mais seguidores, vamos ganhar mais pessoas, vamos começar a trazer alguém pra poder fazer o controle financeiro, pra poder mudar a logo. Porque é um perigo também, né? Porque na pandemia tu tá recebendo um recurso que você tá guardando pra pagar ainda no futuro. Sim. Sendo que tu não sabe quanto é que vai ser aquilo no futuro, né? Exatamente. Tipo, senão foi um risco. Tu ia cair num risco de 1, 2, 3 milhas aí, legal. Foi um risco totalmente que eu corri. Foi um risco totalmente que eu corri, mas foi um risco totalmente calculado. Por quê? Porque eu não gastava o dinheiro da viagem, eu gastava o lucro que eu ia receber. Sim. Então todo o lucro que eu ia saber que eu ia receber daquilo ali, ele ia direcionado pra dentro da empresa. Como eu disse no começo. Pra reinvestir. Nada nos primeiros anos eu sempre falei pro Alan, a gente não vai retirar nada da empresa. Nada vai vir pro nosso bolso. Vai vir tudo pra gente reinvestir na empresa e fazer dar certo. Sim. E aí ele topou a parada e a gente foi junto nisso aí. E as paradas foram acontecendo.